Olá, primeira série. Então nós iniciamos hoje aí, né, na apostila 2, primeiro capítulo de gramática, onde nós vamos ter aí o início do nosso estudo em fonologia e fonética. Então o objetivo da aula de hoje a partir da aula de hoje, né, e com os nossos exercícios, nós temos a intenção de examinar o sentido das palavras da língua por meio de seus elementos constitutivos. Também temos a intenção de classificar a língua a partir de seus elementos gráficos e etimológicos, distinguir características do léxico do português e relacionar os diversos acentos gráficos em uso na língua portuguesa. Os principais conceitos que iremos estudar, então, são fonologia, fonética, sílaba, ortografia e acentuação, e todos os desdobramentos possíveis a partir desses conceitos. Aqui nesse quadro aqui eu trago algumas distinções importantes para nós que estudamos gramática no ensino médio. Essas nomenclaturas são importantes para compreendermos o que cada uma delas vai estudar dentro da gramática normativa. Então o primeiro tópico é o que iniciamos agora, a fonologia, que é o estudo dos sons de uma língua com significação linguística. Mais precisamente, nós chamamos essa significação linguística de fonemas, o estudo dos fonemas. No segundo momento, nós estudamos também morfologia, que é a estruturação e a formação das palavras com suas flexões e derivações, ou seja, nós estudamos as classes gramaticais. Em terceiro, nós estudamos a sintaxe, que é a função das palavras num enunciado e as relações entre essas palavras dentro de um contexto. E em quarto, nós estudamos a semântica, que é o significado, o sentido das palavras, expressões e enunciados conforme o texto e o contexto que nós temos. E por último, nós também estudamos a estilística, que são os recursos expressivos de uma língua mediante determinados processos e efeitos de estilo. Importante também lembrar a diferença entre fonética e fonologia, né? A fonética, ela se preocupa com o fone, ou seja, ela se preocupa com o som de um modo geral. A fonética, então, ela é mais genérica do que a fonologia. Isso se dá porque a fonologia ela tem como objeto de estudo o fonema. O fonema é a unidade sonora distintiva de significado. Assim, essa outra área estuda o sistema de sons produtivos de uma língua, os contrastes criados por sua substituição e as possibilidades de estruturação silábica. Fonema, então, é a menor unidade sonora significativa que entra na constituição de uma palavra. O fonema, ele caracteriza-se por seu valor de contraste, de oposição. Isto é, a troca de um fonema por outro é o que estabelece aí, então, a diferença de significado entre as palavras. Observe, então, que nós temos ali lata, mata, babe, beba, torta, porta, rua, lua. São essas diferenças de uma consoante para outra, essa distinção, ou de uma vogal para outra, que é objeto de estudo aí na fonologia a partir dos fonemas. Nós não podemos confundir fonema com letra. Tá? A letra, ela é o sinal gráfico empregado para representar na escrita cada um dos fonemas de determinada língua, cada um dos sons. Já o fonema, como a gente já falou, é a menor realidade acústica que nosso ouvido registra, né? A letra serve para registrar esse fonema, é um sinal gráfico. Para exemplificar, pegamos como exemplo aí a palavra casas, no plural, né? Representado pela letra C, A, S, A e S.
Só que quando nós falamos de fonema, existe um alfabeto próprio para os fonemas. É o alfabeto fonético internacional, que ajuda a nos entender a pronúncia das palavras em todas as línguas. Então, o C, ele é representado na fonética por K. Esse A ali é representado pelo A mesmo. O S, que tem vários sons, aqui nesse caso tem som de Z, então ele é representado pelo fonema Z. A letra A por ela mesma e a letra S, nesse caso aqui, também representado pelo próprio S, porque está reproduzindo o som quando nós pronunciamos a palavra. Então uma coisa é fonema, outra coisa é letra. Quando nós estudamos fonemas, não podemos deixar de lado os dígrafos. O que seria o dígrafo? O dígrafo é o grupo de duas letras que representam apenas um fonema, apenas um som, né? Então ele é chamado assim porque são duas letras que se reúnem, mas sai apenas um som. Então identificamos na língua portuguesa os dígrafos CH, LH, NH, RR e SS, porque essas palavras juntas, como em chapéu ou CH, nós temos duas letras C e H com apenas um som. Por isso chamamos de dígrafo o som do fonema X. Palhoça, LH, nós não pronunciamos aí esse H, pronunciamos um L forte, né? Então nós temos aí também um dígrafo. Em rainha, a mesma coisa, né? O H não é representado, é um N, parece muito forte, nasalizado, dígrafo também. Carroça, pronunciamos apenas um R forte, embora tenhamos dois, temos aí um dígrafo também. A mesma coisa em passagem, com dois S's, mas apenas um som, né? Então nós temos um dígrafo. Guerreiro, a mesma coisa, tanto o RR quanto o GU, porque nós não pronunciamos aí esse U, por isso chamamos de dígrafo. Queijo, a mesma coisa, QU, e representa apenas um som, dígrafo também. Nascer, pronunciamos apenas o S ali, né? O C não. Então nós temos um dígrafo em nascer. Desça e excede, onde nós temos aí o SC cedilha e o XC, que são considerados dígrafos também. Nesse momento, também é importante lembrar que na língua portuguesa os fonemas são representados por vogais, semivogais e consoantes. Bem, quando chamamos de vogal, nós precisamos saber o conceito, né? As vogais são fonemas produzidos pela vibração das cordas vocais, sem que haja obstáculo, passagem da corrente respiratória. Então, as vogais que nós aprendemos já desde quando entramos nesse universo da escola são as vogais A, E, I, O e U. O que talvez não conhecêssemos muito é o conceito de semivogal. Por semivogal, nós entendemos como os fonemas átonos que aparecem junto a uma vogal. Ou seja, a semivogal só existe se existir uma semivogal ao lado dela. Então ela forma, junto com a vogal, uma sílaba. A sua pronúncia, essa da semivogal, ela é menos perceptível do que a das vogais. Então as vogais elas são pronunciadas sem obstáculo, mais forte, né? E as semivogais elas são pronunciadas de uma maneira mais fraquinha. Então nós temos ali exemplo de algumas palavras para a gente perceber a diferença entre vogal e semivogal. Pouso. Lembramos então que temos o O e o U que não se separam aí na sílaba. Afinal eu falo pouso, né? Então esse O e esse U que estão juntos ali constitui a primeira uma vogal porque é bem pronunciada, o O, e o U, uma semivogal que é pronunciada de maneira mais fraquinha. Isso é semivogal. Relógio, a mesma coisa. O I mal pronunciamos ali na última sílaba, gio, né? O O é pronunciado forte. O I é uma semivogal e o O é uma vogal.
né? Percebam que às vezes eu falo o ou o, né? Porque há maneiras de pronunciar diferente, né? Tem gente que fala o e tem gente que fala o. A mesma coisa nós temos em Paraguai, né? A última sílaba, guai, né? Nós temos forte ali o A. O U e o I são pronunciados de uma maneira mais fraquinha. Então nós temos ali, naquele U e naquele I, uma semivogal. E o A, uma vogal, porque é pronunciado de maneira mais forte. Por consoante, nós entendemos também que são os fonemas que se produzem quando a corrente de ar, vinda, nesse caso dos pulmões, encontra algum obstáculo na passagem pelo aparelho fonador. Por isso que nós não temos sílabas apenas com consoante, elas precisam das vogais. Ali nós temos exemplos ali, lápide, poema, jesuíta, onde mostram ali as consoantes. Agora, quando nós estudamos aí vogal, semivogal e consoante, é importante falarmos de sílaba. Então, a sílaba, ela pode ser dividida, classificada quanto ao número. Nós temos, por exemplo, palavras com uma sílaba apenas, que nós chamamos de monossílabas. A, mel, si, tom e sul não se separam. Essas palavras são monossílabas. Quando temos duas sílabas, nós chamamos essa palavra de dissílaba. Bolsas, tu, a, esta. A mesma coisa acontece com trissílaba, três sílabas. Colegas, português, índice, súdito. E as polissílabas que são mais de 4 sílabas ou mais, como acontece aqui com comportamento, 5 sílabas. E revolução, 4 sílabas. São palavras polissílabas, porque tem mais de 3 sílabas. Quanto às vogais, é importante falar de uma classificação aqui que vocês vão utilizar bastante, que é o estudo dos ditongos. O que são ditongos? São encontros de uma vogal mais uma semivogal, ou o contrário, de uma semivogal e uma vogal. Os ditongos eles podem ser crescentes, quando a palavra tem uma semivogal que vem antes, né, que vem em primeiro lugar, depois vem a vogal. Como acontece com palavras como glória, né? Pode perceber que nós temos ali o encontro de duas vogais, o I e o A. O I é uma semivogal, porque é pronunciada mais fracamente, e o A é uma vogal. Então dizemos que a palavra glória, nós temos um ditongo crescente. Linguiça, a mesma coisa, o gui. O U é pronunciado fracamente, semivogal, e o I vogal. Então dizemos que a palavra linguiça tem aí, a segunda sílaba gui, um ditongo crescente. A mesma coisa com frequente. Os decrescentes é o contrário. A vogal vem em primeiro lugar, depois vem a semivogal. Nós temos exemplo aí, herói, né? Boi, pai. Pode perceber que em herói, por exemplo, o rói ali, a segunda sílaba, o é uma vogal e ela decresce para uma semivogal que é produzida mais fracamente, o i. A mesma coisa acontece com boi e pai. Os ditongos eles podem ser oral ou eles podem ser nasal, né? Orais é quando a corrente de ar passa somente pela boca. Mal, azuis, papéis. Então nós temos aí a presença de ditongo, né? Au, ui e eis, orais. Mas os ditongos também podem ser nasais, quando a corrente de ar sai pelo nariz, ressoa pela cavidade nasal. Então são aquelas palavras com tio, né? Mão, órfão, pães. Se os ditongos são o encontro de duas vogais, o que são os tritongos? Os tritongos são o encontro de três vogais, que não se separam também quando se faz a separação silábica. Acontece em Paraguai, guai, três vogais. Enxaguei, uei, três vogais. Iguais, uai, três vogais. Averigou, uou, três vogais.
que não se separam. Então temos aí um tritongo. Tritongo nasal, porque a corrente de ar sai pela boca. A mesma coisa em saguões, 3 guões, só que agora sai pelo nariz. Então é tritongo nasal. A mesma coisa acontece com enxaguan, embora não exista ali um tio, mas é o som de tio, uão, né? Como se tivesse ali um O ali, né? Enxaguan, né? Um U ali, desculpa. Então nós temos aí um ditongo nasal, porque a corrente de ar sai pelo nariz. E por último, falando de encontros, né, vocálicos, nós temos o hiato. O hiato são sequências de duas vogais pronunciadas em dois impulsos diferentes, formando igualmente sílabas diferentes. A grosso modo, nós queremos dizer que hiato também é o encontro de duas vogais, como nos ditongos. Só que nesse caso, agora quando a gente faz a separação silábica, elas não ficam juntas, como acontece em ra e zes. O a e o i não ficam juntos. Em jo, o, a mesma coisa. A própria palavra hiato. Distribuído e voluntariado, em que as vogais, embora estejam juntas, mas se separam no momento que se faz essa separação silábica. Pessoal, com essa aula então, nós já conseguimos aí fazer alguns exercícios da nossa apostila 2. Então deixo como atividade para vocês a página 8, 13 e 14. Gostaria que vocês fizessem e eu estarei ali, aqui no clipe, né? Para tirar dúvidas, ficarei online o tempo todo caso vocês precisem da minha ajuda. Nós vamos corrigir os exercícios. Ok, gente? Bons estudos a todos. Tchau, tchau.